Vamos falar de Vasco, tem sobre Fábio Carilli, sobre pressão e também o nosso corte do segundo tempo da coletiva lá de São Januário, após o empate contra o Launos. A íntegra vocês viram no dia, embora a gente não estava lá. Tem também um Carilli sobre pressão, né? Já que o time, além de não vencer, não convence. Também tem sobre os meninos da base que fizeram bonito e tem também basquete que fez bonito, tudo isso. Desperta, Vascaíno! Salve, salve galera do Ação. Bom dia para todo mundo. E domingo às 6h30 da noite a bola vai rolar. E como vai rolar? No Parque Sabiá, em Uberlândia, Minas Gerais, Cruzeiro e Vasco. É a sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Ah, Thiago, porque o jogo não é no Mineirão, Thiago. Vai ter um show lá do Mineirão, não lembro se é o Thiaguinho, quem é que vai fazer show lá no Mineirão, e por isso o Cruzeiro botou o jogo no Parque Sabiá. Né? E o último jogo do Vasco, se eu não me engano, no Parque Sabiá, a gente gosta de esquecer que foi uma derrota para o Nova Iguaçu. E que o Vasco faça uma nova memória no Parque Sabiá, agora com vitória sobre a Celeste Mineira. Faz tempo também que o Vasco não vence o Cruzeiro fora de casa. Bom, e o Fábio Carilli vem sendo, tá sob pressão aí na balança, no cargo, já que o time, embora ele tenha tido uma sobrevivida quando venceu o Sport, voltou a não apresentar um bom futebol e o resultado não veio, já que o Vasco pouco criou. Vamos na verdade que não criou nada, principalmente no segundo tempo, que sequer chutou o gol, e não saiu do 0-0 com o Launos anteontem, em 6 de januário, na última terça-feira. E com isso, há uma forte pressão não só da torcida, como parte da diretoria, para que o presidente Pedrinho demita o Fábio Carilli, mas o Pedrinho até agora tem resistido. E para o jogo contra o Cruzeiro, o treinador vai continuar no banco de reservas. Se não vier com um resultado positivo, vai ficar difícil para manter o treinador. Inclusive o Lucas Moretti da UOL disse que o Fernando Diniz, entre o Vasco e o Santos, ele prefere o Vasco, que na ótica dele, o Pedrinho, quando era comentarista da TV Globo, elogiava o Fernando Diniz, dizia que queria o Fernando Diniz na seleção brasileira, era fã da característica do Fernando Diniz, do futebol tic-tac, tentando imitar o Barcelona, né, do Guardiola, nunca conseguiu de fato, mas o Pedro gostava do trabalho dele, que por isso ele acha que em uma eventual má fase o Pedrinho daria respaldo a ele, por isso que ele estaria aí esperando pelo Vasco. Bom, eu acho que pela característica no grupo vascaíno, não tem futebol para uma visão de jogo que o Fernando Diniz tem. Né? Um grupo de jogadores bem perto um do outro, toque curto, em velocidade,
para chegar à área do adversário. Poucos toques para chegar na área do adversário e fazer o gol. Na verdade, é muitos toques, né? Passes curtos, tentando fazer o adversário ficar nervoso e botar o adversário correndo como um bobo atrás da bola e abrindo espaço, chegando ao adversário. Eu acho que não tem esses jogadores com essa característica. Nada contra a pessoa, Fernando Diniz, que aliás o Vasco deve ter um único time a ter fã-clube de político do Vasco. Isso começou com o Eurico Miranda, que até hoje o Zaca deve ter uma espécie de seita pelo falecido ex-presidente, embora o amor da Fusaca pelo Eurico não passou para o filho dele, o Euriquinho, que... Mas no X, todo agente político do Vasco, independente do meu gosto pessoal, eu tenho que repercutir. É o meu trabalho. E teve um cidadão dizendo, me diga, é uma passagem bíblica, dizendo, me diga o que antes o direito que tu és. Quando foi que eu andei com algum político do Vasco? Quando foi que eu frequentei a casa de algum político do Vasco, que eu seja amigo pessoal de algum político do Vasco? Tem uns influencers que se dizem ser amigos de político do Vasco. Inclusive, os caciques políticos do Vasco, tem um dizendo que é tanto amigo do Pedrinho quanto amigo do Zé Colmeia. Você não tem que ser amigo de personagens do Vasco, você tem que ter boas relações. Inclusive, o Galvão Bueno teve um problema, que leu ele o Herói Revelado, sabe da história, um problema muito grande com o Reginaldo Leme, porque o Reginaldo Leme dizia justamente dessa ultrapassagem de limite, né, da relação entre personagem e jornalista, no caso aí o Galvão e a Ayrton Senna. Inclusive os dois tentaram aí fazer que o Reginaldo fosse ser demitido da Globo, mas involuntariamente acabaram promovendo o cara que ele foi promovido a comentarista. Mas, seja como for, que eu quero dizer que tem que ter uma distância. E alguns influencers dizem ser amigos, inclusive tem gente que acha que a gente ser jornalista esportivo, a gente vive em casa de jogador de futebol, que a gente vive ganhando camisa oficial. Todas as camisas do Vasco que eu tenho são compradas, elas são velhas para chuchu. Hoje é uma maluquice comprar um uniforme de 400, 500 reais. Bom, mas isso aí é um papo para outro vídeo, mas seja como for, bom, eu até acompanho youtubers e outros clubes, né, da Raíssa Simplício, falando do Flamengo, mas uma menina que esqueci o nome, falando do Fluminense, os pessoal santista, porque eu gosto de tirar onda com os santistas, já que eles acharam que ia golear o Vasco em São Januário. Depois, quando perderam, tiveram um negacionismo aí, dizendo pareceu o Real Madrid das Américas. Seja como for, eu não vejo clube nenhum idolatrando, tendo fã-clube de político no Vasco. Só no Vasco. Bom, mas, seja como for, o Fábio Carini ainda está sob pressão. Se não vir resultado bom,
Até acho um empate lá com você fora de casa não é um resultado ruim, mas dependendo como um time se apresentar, se for um empate que um time mostra que não tem medo da cara do Cruzeiro, pode ser que ele consiga uma sobrevivência. Se for aquele Vasco passivo, só se defendendo, e pior ainda se perder, vai ficar difícil do Pedro manter o treinador. E vamos ao segundo tempo, dos cortes lá de São Januário, após empate 0-0 com o Lagos. Né? O primeiro tempo foi no Boa Noite e o técnico Fábio Carilli foi questionado como o Vasco vai jogar quando o Vaete não poder jogar por algum motivo ou ele pedir substituição. Veja. A gente pode fazer ali sim um 4-2-4 com dois jogadores de mobilidade, que eu já joguei assim em alguns momentos da minha carreira. Eu sei que o Verratti hoje sentiu cansaço por essa sequência e tudo mais, mas aí você fica pensando na bola aérea ofensiva, na bola aérea defensiva, que a gente sabia que o time do Lanús era muito forte nessa bola e a gente sabe da importância dele. Então tirar ele e Ryan assim, num jogo seria muito difícil, porque a gente tem que ter esses cuidados. Né? Mas a gente tem alternativas aí de ou ser o Ryan, um jogador mais de força ali de 9, ou ser o Alex, um cara que flutua mais. Só que aí a gente precisa ter bola para que entre no campo ofensivo e não ficar com bola aérea, porque o Alex não é para isso. Né? A gente tem algumas alternativas sim, mas hoje o Verratti é o titular, tem respostas aí, acho que são 21 jogos, 16 gols, 14 gols, não sei, puta do número, não dá para pensar no Vasco hoje sem o Verratti em campo, né? Então, todo mundo está muito satisfeito com ele, com os números dele, com o perfil assim, positivo que ele tem. Né? Mas se acaso ele ficar fora, a gente já pensa em outras alternativas e vem trabalhando outras alternativas se acaso ele não tiver. Também falou sobre o Felipe Coutinho, o Garré, né? O Felipe Coutinho que saiu no segundo tempo e o Garré entrou. Ele falou sobre os dois atletas. Vejam. Não, assim, o Garré, antes de ser contratado, vieram muitos vídeos dele, de todos os clubes que ele jogou. Ele é um cara que ele é um meia que joga aberto. Né? Ele não é um meia de dentro, é um cara mais de construir, meio parecido até com o Adson. O Adson até é mais atacante do que ele. Ele é um cara de vir, de construir, de trabalhar, de formar as movimentações por dentro quando tem que ser, mas ele não é um meia na sua essência, tipo o Coutinho, o Payet, que você dá um 10 ali. Eu levo o Nuno ali, quando o Coutinho traz, eu levo o Nuno para dentro, e o Nuno até fez coisas boas de infiltração, de jogada. Depois a gente sentiu que ele cansou também, aí eu optei em fazer dois atacantes, Alex e Verratti ali. Né? Posso até ter o Garré ali a partir do momento que eu consiga treinar ele, trabalhar e ver qual que é o desempenho dele jogando por dentro como um meia mesmo. Não, o que eu mais vejo dele é ser esse lado que vem para dentro construir, dando passagem para o lateral. Né? Parecido assim com o que o Gerson faz no Flamengo e outros jogadores já fizeram isso bastante. O Veiga já fez isso também bastante no Palmeiras, jogando de lado, vindo para dentro para deixar corredor para o lateral. E também falou sobre o lado direito do campo, é conhecido o lado esquerdo ser um lado muito forte do Vasco, mas contra o Lalos usou muito o lado direito e ele falou sobre isso. Veja. Essa bola na trave aí, eu acho que é uma bola que a gente alivia fraca da área, se eu não me engano, e no rebote o cara finaliza. A gente foi superior sim no primeiro tempo, né? A maior parte a gente foi superior. No segundo tempo não, né? A gente, apesar que o Léo também não trabalhou, o Léo não fez defesas, enfim, mas teve um controle melhor sim o Lanús na partida. Né? Penso que a gente acelerou demais, aceleramos, muito passe para frente o tempo todo, sendo que a gente tinha que circular a bola para que a gente encontrasse o lado oposto livre e chegasse com mais jogadores, com triangulação perto da área deles. Acho que a gente foi um pouquinho pro abafa e isso não é muito o nosso jogo. Né? Nosso jogo tem meias ali que essa bola tem que passar por dentro para que a gente possa construir, possa incomodar, possa chegar na área do adversário. Galera, vamos ver como será contra o Cruzeiro, já que vai ser um divisor das águas aí sobre o comando técnico ou não da equipe. Bom, e os meninos da base, ó, fizeram bonito, golearam o São Paulo por 4-1.
fizeram 4-0 em 35 minutos no primeiro tempo. Foi um Vasco avassalador, com os gols do Juninho, do Avelar, do GB e do Bruno Lopes. O GB e o Bruno Lopes, que já tiveram passagem pelo time profissional. E no finalzinho do primeiro tempo, o São Paulo fez o gol de honra. Depois, no segundo tempo, as duas equipes cansaram e aí o Vasco não teve tantos problemas para administrar o resultado. Aliás, já teve até a oportunidade de fazer o quinto gol. Golearam o Flamengo, golearam o São Paulo. Olha que o Vasco está uma máquina lá no Sub-20. E o basquete também fez bonito, venceu o primeiro da playoff contra o São José, 85-75. Fora de casa, fez 1-0 fora de casa. Tem tudo para o segundo jogo, na quadra de 6 de januário, fazer 2-0. Olha aí as fotos. Bom, vamos esperar o Vasco no passado passou no playoff das oitavas de final e foi eliminado nas quartas. Esperamos que esse ano vai além das quartas, quem sabe aí um título na NBB. Então, é isso, galera. Até o nosso boa noite, com o resumo da quarta-feira do Vasco e domingo de novo o Vasco de Ação contra o Cruzeiro. Até mais.